Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre sílaba? Então, vocês já estão acostumados a trabalhar com a sílaba, vocês já sabem muito bem separar sílabas, mas vamos agora rever esse conteúdo. Nós falamos sobre vogal, semivogal, consoante, agora é hora de falar um pouquinho sobre sílaba, né? Vocês lembram o que é sílaba? A sílaba é o fonema ou grupo de fonemas que nós pronunciamos em um impulso de voz. Por exemplo, a palavra casa. Nós temos duas sílabas, nós temos dois grupos de fonemas que nós pronunciamos, cada um com um impulso de voz. Casa, duas sílabas. Agora vamos lembrar, duas sílabas eu tenho a palavra dissílaba, né? Mas antes de chegarmos na classificação, a palavrinha casa eu tenho duas sílabas porque eu tenho dois grupos de fonemas pronunciados cada qual com impulso de voz. Palavra uva, eu tenho um fonema e um grupo de fonemas e eu tenho duas sílabas, cada um funciona como uma sílaba. Uva, ok? Vamos agora à questão da classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Eu vou classificar a palavra a partir da quantidade de sílabas que ela tem. Se a minha palavra tem apenas uma sílaba, por exemplo, a palavra pé. Pé tem apenas uma sílaba. Essa palavra, ela é monossílaba, ela tem apenas uma sílaba. Então, palavras que possuem apenas uma sílaba são classificadas como monossílabas. Palavras que têm duas sílabas são classificadas como dissílabas. Por exemplo, casa, uva, carro. Então, palavras que possuem duas sílabas são classificadas como palavras dissílabas. Nós temos também a classificação das palavras trissílabas, que são aquelas que possuem três sílabas, tá bom? Por exemplo, andador. Andador eu tenho três sílabas, ok? Então, se eu tenho três sílabas, ela é classificada como trissílaba. E eu tenho também as palavras polissílabas, é a classificação das palavras que possuem quatro ou mais sílabas. Por exemplo, a palavra paralelepípedo. Paralelepípedo tem, vamos contar a quantidade de sílabas que tem? Paralelepípedo. 7 sílabas. Se eu tenho 7 sílabas, ela é uma palavra que possui mais de 4, então ela é classificada como polissílaba, tá bom? Mas normalmente, esperança, tá bom? Então, separamos as sílabas e contamos quantas sílabas tem. Aí, a partir da quantidade, nós classificamos em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, ok? Vamos lá, classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela pronunciada com mais intensidade, a sílaba mais forte. Por exemplo, casa. Eu tenho aí uma sílaba que ela é pronunciada com mais força, com mais intensidade. E aí, a partir da posição dessa sílaba tônica, eu vou classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Quando a minha sílaba tônica é a mais forte, eu classifico a minha palavra como oxítona. Quando a minha sílaba penúltima é a mais forte, eu classifico como paroxítona. Quando é a antepenúltima, que é a mais forte, eu classifico como proparoxítona. Vamos ver exemplos aí? Oxítona, oração. Oração. A última sílaba é a mais forte, então essa palavra é classificada como oxítona, tá bom? Aí não é mais a questão da quantidade de sílabas e sim da sílaba mais forte, se é a última, penúltima ou antepenúltima. Se é a última, oxítona. Exemplo de paroxítona.
trabalho, a minha penúltima sílaba, que é a mais forte, então é classificada como paroxítona, ok? Agora, proparoxítona, penúltima, e ainda tem até um acento gráfico aí, penúltima. Então, a minha antepenúltima sílaba, que é a mais forte, então é classificada como proparoxítona, ok? Eu sei que esse conteúdo de vocês aí também é revisão, vocês já viram isso, tá bom? Então, vocês vão, se necessário, olhem lá na página 91 e 92 do livro de vocês, de língua portuguesa, que está esse conteúdo, tá bom? E tem as atividadezinhas que seguem aí, da página 92, 93 e página 96, vocês vão responder, tá bom?